Começar um negócio é muito difícil, principalmente pela parte financeira. Exige muito investimento e por isso muitas empresas acabam recorrendo aos investidores de plantão. E muitas vezes eles estão nos fundos de Venture Capital. Segundo a definição do Infomoney, o Venture Capital, também chamado de capital de risco, é um tipo de investimento em empresas normalmente iniciantes, de porte pequeno ou médio. Geralmente, as empresas que recebem esses recursos são startups, com baixo ou nenhum faturamento ainda. Para falar sobre esse assunto, nós chamamos o Pedro Braz, que além de ser um especialista no assunto, é entusiasta, que ama estudar sobre. E não à toa foi para Harvard estudar os fundamentos do Private Equity e Venture Capital. Já teve passagens pelo BTG e é empreendedor nato, sendo fundador de 2 empresas voltadas à inovação. Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade também de estar falando com vocês. Pedro, queria começar então para você falar um pouquinho mais sobre o seu currículo, que eu fui bem sucinta aqui na nossa apresentação, mas que você fale dele completo para a gente poder te conhecer um pouquinho melhor. Eu sou de Anápolis, Goiás. Pouca gente acaba conhecendo muito a parte centro e norte do país, e o meu estado é muito focado na atividade agrícola e pecuária, e apesar disso eu sempre fui muito mais envolvido com inovação em tecnologia e mercado financeiro. E eu acho que isso tem alguns fatores principais, talvez o principal dele seja ter sido criado por 2 mulheres muito fortes, que foi minha mãe e minha avó, e elas sempre me incentivaram muito que empreendedorismo e educação seriam meios pelo qual eu poderia mudar a minha vida e a vida da minha família. Eu sou muito feliz com isso porque a assertividade que elas trouxeram ao longo da minha vida, justamente para eu conseguir direcionar bem a minha carreira e o que eu queria para o meu futuro, fez muito sentido para mim. Então eu me formei como engenheiro civil pela Universidade Estadual de Goiás. Ali eu tive a oportunidade de trabalhar por 3 anos dentro de um centro de inovação e empreendedorismo, ver toda a parte de desenvolvimento de negócio, modelagem de negócio, e foi onde eu fui me interessando mais ainda pelo mercado, por investimento, por startups, e conhecendo ainda mais. Naquele período eu acabei fundando a Liga de Empreendedorismo dentro da universidade, foi a primeira ação que foi criada e acabou sendo institucionalizada pelo Centro de Inovação e pela universidade como um todo. A gente impactou mais de 500 pessoas durante a trajetória que eu tinha entre fundar e sair propriamente dito da Liga, então foi uma experiência muito positiva. Com isso eu acabei tendo algumas experiências internacionais também, fui selecionado para representar o Brasil na ONU como jovem embaixador da ONU ali em 2018, lá eu pude discutir na sede das Nações Unidas em Nova York um pouco mais sobre economia e segurança pública também. E para mim foi uma experiência muito única, porque eu consegui ali conectar o que eu queria desenvolver, o que eu queria transformar, como eu queria mudar o país, com uma organização que tivesse a possibilidade de me conectar com pessoas que estavam no mesmo propósito, de transformar os seus países respectivos, né? Então foi uma experiência única e que eu agradeço muito também. Eu voltei para o Brasil para poder empreender, tive a oportunidade de fundar 2 startups, uma fintech e uma foodtech. Com a fintech, que era a Funder, eu fui selecionado para o ProLeader. ProLeader é hoje o maior programa de formação de jovens lideranças do país, apoiado por grandes empreendedores a nível nacional e internacional também, e foi uma experiência única, porque lá eu consegui não só desenvolver as minhas habilidades comportamentais e também técnicas, como estruturar melhor a minha empresa, entender mais sobre o mercado e como eu queria fazer todos esses trabalhos e essas nuances que é em volta ali, né, do mercado financeiro, do empreendedorismo e de startup como um todo. Então, ali dentro, eu acabei vencendo também um desafio de case por criar um fundo endowment para uma universidade aqui de São Paulo. Foi uma experiência única, porque eu pude colocar na prática o meu conhecimento, o que eu estava querendo realmente realizar. E mais do que isso, estruturar a empresa que eu tinha começado dentro da universidade ainda e levar ela a um estágio muito superior. Então, para mim, foi muito importante isso. Depois disso, eu acabei indo para o mercado financeiro, fui trabalhar no BTG Pactual com fundo de investimento. Ali dentro foi uma experiência única também, porque eu acabei conseguindo entender toda a estrutura de uma grande empresa focado no que eu queria, que era realmente entender mais sobre fundos de investimento, entender como a gente pode, de fato, orientar os melhores ativos dentro de uma carteira e como se comporta a partir do ponto de vista técnico, realmente, né? Como que a gente estrutura tudo isso. Passar por tudo isso para mim foi muito importante porque eu percebi qual era o meu desejo, como eu queria realmente me profissionalizar, quais eram os principais gaps que eu tinha que atuar para poder melhorar, o que eu precisava estruturar. Então, durante esse período também eu acabei fazendo um MBA em Gestão de Negócios pela USP,
Ali dentro eu tive a oportunidade de entender mais sobre gestão de negócios e não só isso, acho que pessoas também. E talvez para a gente que está no momento a gente quer empreender, sabe que quer se tornar empreendedor, você ter essa capacidade de analisar e ver o que você faz de bom, mas ao mesmo tempo quais são os principais gaps que você precisa atuar para melhorar, é muito importante. Então foi muito com essa ideia. Eu busquei a universidade muito por perceber que era uma universidade de ponta, que está oferecendo um conhecimento de alto nível e que ia me possibilitar para acrescentar mais ainda no meu currículo, no Pedro como pessoa também. Tudo isso faz muito sentido para a minha carreira e eu acabei vendo como uma possibilidade de crescimento muito grande. Depois de analisar tudo isso, eu acabei vendo que tinha algumas outras áreas, como a própria área de Venture Capital e Private Equity, que eu queria aprofundar ainda mais. E aí, quando a gente olha a nível internacional, a gente tem alguns grandes cases, né? Os Estados Unidos talvez seja o país mais emblemático quando a gente está falando de Venture Capital e de inovação, muito pelo Vale do Silício, mas também pelas grandes universidades. Então, eu acabei aplicando para algumas delas, fui aceito em Harvard para cursar Private Equity e Venture Capital na educação executiva e fui fazer essa pós-graduação na universidade. De novo, buscando entender mais ainda a fundo qual era a estrutura dos venture capitals, qual era a estrutura, como o capital de risco se movimentava, né, a nível mundial. Então, entender todas essas nuances do negócio propriamente dito, ter um embasamento técnico para poder falar com propriedade quais são os principais pontos, era muito importante para a minha trajetória e para o que eu queria e quero desenvolver para o futuro. Então, foi muito por isso que eu acabei traçando a minha carreira profissional e pessoal dentro dessa linha e dentro dessa trajetória que eu mencionei agora. Demais. E falando já, então, do Venture Capital em si, quando você começou a estudar um pouco mais aprofundado e foi para Harvard para poder, de fato, entender como é que funcionava, o que você descobriu, então? Como é que ele funciona? Explica pra gente. Perfeito. Os Venture Capitals, eles acabaram tendo um boom muito maior nos últimos anos. 2019 a 2021 foram os anos de ouro, assim, teve uma concentração e uma liquidez muito alta no mercado, então os fundos conseguiram captar um volume de investimento muito grande e as startups acabaram surfando muito bem essa onda, né? Então foi um momento onde a gente conseguiu ver diversos unicórnios, que são as startups com mais de $1 bilhão de valuation, surgindo até mesmo aqui no Brasil. O que é muito importante para a gente. Mas o Venture Capital, ele é a tradução literal, melhor para se falar, é um capital de risco. Então é um capital que você coloca dentro de empresas que geralmente são empresas de tecnologia, que a gente chama de startups, né? Essas startups que a gente investe, a gente coloca dinheiro justamente pensando no futuro. Então a gente aloca recurso nessas empresas, levando em consideração que ela vai ter um crescimento exponencial e que no futuro ela vai retornar um valor muito superior do que foi investido inicialmente. E como acaba funcionando em si esse processo, né? Desde a ponta da startup que está precisando de aporte até quem está de fato movimentando esse capital de risco. Como é que é esse processo? Perfeito. Quando a gente fala do investimento como um todo, ele tem algumas fases. Acho que a primeira dela é você tentar identificar como fundo qual é a sua tese de investimento. Então, quando a gente está falando de empresas de tecnologia, ela passa por diversas fases. Então, ela pode ser uma startup que está ali em fase de captação de investimento anjo, investimento seed, early stage, até outros investimentos futuros, onde essas empresas vão colocando dinheiro e aportando ainda mais. Aqui no Brasil, a gente percebe que tem uma quantidade muito grande de fundos de investimentos em Venture Capital, focado em startups principalmente em estágio early stage, que são as startups em estágios iniciais ali, né? Então, o primeiro ponto é definir quais são essas estratégias de investimento, quais são as áreas prioritárias. Então, por exemplo, fintech, edtech, todas essas áreas que a gente vê falar hoje muito mais comumente no dia a dia, a gente percebe que é devido a um estudo que foi feito pelo mercado de Venture Capital, percebeu-se que aquelas áreas eram áreas que estavam tendo um crescimento absurdo a nível Latam, e que pelo Brasil, seu principal país na América Latina, né, representar basicamente toda a região, eles foram estruturando e moldando cada um a sua tese de investimento.
A partir do momento que você define sua tese de investimento, você vai para o momento de realmente procurar quais são essas startups, quais são as empresas que você deseja investir. Então tem uma fase muito proativa dos fundos de Venture Capital e das empresas de Venture Capital de forma geral, onde você acaba procurando essas empresas, procurando essas startups, quais são os melhores founders, como que essas empresas estão moldando o seu mercado, se elas realmente estão conseguindo faturar o que era previsível, digamos assim, né? Então, como que essas empresas estão estruturando propriamente dito. Depois que você acaba selecionando essas empresas, selecionando essas startups, você passa por um processo de estudo de mercado. Então você acaba analisando quais são as perspectivas técnicas daquela empresa, você vai realmente a fundo para entender ali e fazer uma diligência de todas essas partes técnicas relacionadas ao negócio para entender se está fazendo sentido, tanto com a tese que você escolheu, como Venture Capital, como também se faz sentido o que ela colocou. Então você meio que confronta essas informações no bom sentido realmente, né? Para poder colocar isso para o mercado e estabelecer um valuation para essas empresas. Os Venture Capitals, via de regra, eles são feitos dentro de um FIP. O FIP é um fundo de investimento em participações, então geralmente são estabelecidos dentro disso e dentro desse veículo. E dentro desse veículo ele tem um período tanto de investimento quanto de desinvestimento também. Então um período geralmente demora ali cerca de 8 anos, um fundo, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos, mas geralmente dentro dessa estrutura de tempo. E a partir desse momento você coloca o recurso dentro do fundo. Então você vai para o mercado para captar com investidores institucionais ou grandes investidores, pessoa física também, para colocar dinheiro dentro da estrutura, né, do fundo para poder alocar recurso nessas empresas. Basicamente funciona dessa forma. Depois disso você acaba aportando o recurso propriamente dito nessas empresas e quando você aporta o recurso você faz um acompanhamento do dia a dia ali, né? Obviamente o empreendedor que está no foco no dia a dia da empresa, ele continua tendo todas essas opções, tendo esse acompanhamento. Só que o fundo, os bons fundos de investimento, eles entram muito com o que a gente chama de smart money, né? Então é um dinheiro realmente que não é o dinheiro pelo dinheiro. Ele aporta conhecimento, ele aporta conexão, então ele faz toda essa estrutura para fazer com que alavanque ainda mais essas empresas. O objetivo no final não é só colocar dinheiro e ter um retorno sobre o investimento. É colocar um dinheiro com um propósito para perceber que aquela empresa está mudando e moldando o seu mercado e com isso disruptando uma série de outros mercados também que possa vir ser foco dessa empresa investida. Isso é importante, né? A gente entender que, por mais que seja um capital de risco, né, um investimento de risco, ainda assim você está ajudando a proliferar um conhecimento, coisas que de fato vão ajudar uma sociedade. E aí, nesse processo, a gente entende também que, não só pelo nome em inglês, mas a gente entende que tem também investidores do exterior, tem muita coisa que acaba envolvendo muito o dólar e outras moedas. Perfeito. Como que funciona as operações de câmbio nesse tipo de investimento? Quais são as operações que de fato são feitas durante esse processo? Perfeito. É interessante essa pergunta porque a gente percebe que a gente vive ciclos dentro do mercado de Venture Capital. Então, nos últimos anos, como eu falei para você, entre 2019 até 2021, a gente teve um movimento de dinheiro realmente vindo do exterior para o Brasil de uma forma mais espontânea. O que eu quero dizer com isso? Os investidores que estavam interessados no Brasil ou no mercado Latam e que viam o país e os empreendedores, as empresas que estavam se desenvolvendo aqui como uma oportunidade e um potencial de forma muito grande, eles acabaram vindo de forma proativa. Então era muito mais simples captar investimento aqui mesmo no Brasil. Então, você pega grandes fundos de venture capital e fundos de investimento aqui no país que conseguiram captar junto com bancos tradicionais como XP ou BTG, alguns outros bancos, um volume extremamente relevante de investimento dentro do país. Então, dentro dessa estrutura, acaba que isso fica menos perceptível como o câmbio atua, porque você está falando sempre na moeda local. Então, você capta investimento ali na moeda local, distribui esses investimentos também. Obviamente, quando a gente está falando de investimento, os Estados Unidos acaba sendo o centro das atenções mais uma vez. Por ser um mercado mais consolidado, por ser um país que já está acostumado e muito bem desenvolvido quando a gente fala de investimento,
todos os tipos de investimento, o que não seria diferente para Venture Capital. Hoje, que a gente tem uma diminuição de liquidez, né, no mercado de Venture Capital, muito pelo fator macroeconômico que a gente vive a nível nacional e internacional, de altas taxas de juros, a gente percebe que há uma migração desse comportamento. Então, hoje a gente percebe que os fundos de Venture Capital, os partners ali que fazem a prospecção desse recurso, eles vão mais para o mercado internacional para buscar esse recurso. E aí que eu acho que entra muito essa questão de câmbio, porque é onde você percebe onde está mais favorável para eu captar investimento, trazer isso para o Brasil, esse recurso, e ao mesmo tempo conseguir aproveitar essa diferença entre real e dólar, real e euro, por exemplo. Então, o câmbio ele entra nisso, em você conseguir identificar quais são os principais mercados que ainda consegue ter liquidez suficiente ou apetite para esse capital de risco, para poder captar junto com estes mercados e trazer isso para o país. Então, se você pega uma relação dólar-real, por exemplo, em que está aí aproximadamente 5 vezes, vamos colocar aqui para facilitar, a gente percebe que é muito interessante para esses fundos que estão no dia a dia ali, né, captando grandes volumes de investimento, fazer uma captação, por exemplo, com investidores institucionais nos Estados Unidos. Porque a gente consegue ter um câmbio que é mais favorável para quem está captando, então você consegue captar nos Estados Unidos um volume que para eles representa algo menor, mas que para a gente vai ter uma diferença muito grande. Por consequência, você vai conseguir alocar esse recurso que vai ser distribuído em real em empresas aqui do Brasil, né, via de regra Latam, de uma forma muito melhor. Então o câmbio ele entra muito nisso, nessa percepção onde você consegue fazer esse estudo de qual é o melhor mercado para você captar em relação à moeda local que você está colocando o investimento propriamente dito. E agora, nesse momento em que a gente está vendo justamente o dólar subir e descer, como essa volatilidade da moeda, como essa incerteza também que a gente está vendo no cenário internacional acaba afetando o venture capital em si? Sim. O mercado como um todo ele está sendo afetado a nível mundial. Isso é perceptível, ficou ainda mais nos últimos anos e principalmente no último trimestre do ano de 2022 e nesse começo de ano. A gente está vivendo um momento de alta na taxa de juros a nível mundial, né? Então isso acaba migrando um pouco o tipo de investimento que é melhor para o investidor e não só isso, o apetite que ele está disposto a realmente colocar investimento. Então, quando você olha o mercado de Venture Capital, a gente percebe que essas incertezas elas estão muito ligadas a esses fatores muito maiores. O que isso acaba acarretando? Para o Brasil, propriamente dito, a gente conseguiu ter um volume menor de investimento nos últimos tempos. E a gente seguiu essa tendência a nível mundial. Então, os investidores eles passaram a ter menos apetite para o investimento de risco, porque eles não viram seus investimentos que foram feitos nos últimos anos, nos anos de bonança, né, serem retornados. A gente não conseguiu verificar ali no dia a dia, tendo algumas exceções, obviamente, mas de forma geral, eles não conseguiram perceber isso e com isso diminuiu o apetite por esse tipo de investimento e, por consequência, a quantidade de dinheiro alocado nessas outras empresas. Tudo isso, obviamente, é um fator que é estudado, que é acompanhado pelo mercado, mas ao mesmo tempo que a gente percebe que isso é fase. Então, do mesmo jeito que tivemos outras fases ao longo dos últimos anos, onde teve uma alta, teve um certo comportamento onde as pessoas queriam investir nesse tipo de capital, nesse tipo de empreendimento, a gente percebe que agora a gente está num momento de baixa, o que provavelmente não vai perdurar por muito tempo. Obviamente, se o fator macroeconômico continuar da forma como está hoje, a tendência é as pessoas mudarem para o investimento de renda fixa, por exemplo, que é muito mais atrativo e muito mais seguro com relação ao venture capital. Só que se você percebe que o investimento em venture capital ele é feito para disruptar o mercado, que você vai ter um retorno sobre o investimento maior, a previsão para médio e longo prazo é que isso mude. Então, o que a gente espera e o que a gente percebe hoje a nível de mercado é que essa tendência é de esse comportamento de baixa agora e depois a gente tem um novo comportamento de alta e vão tendo esses ciclos ao longo dos anos. E o que você enxerga, principalmente pensando nessa alta futura, quais são os mercados que podem estar envolvidos
nessa nova alta? Quais são os setores que vão ser beneficiados por conta disso? Legal. Essa pergunta é muito boa. No último ano, principalmente, eu tenho feito um trabalho de fazer um estudo muito mais aprofundado, realmente, um mapeamento sistemático do mercado Latam, de Venture Capital em específico. E o que eu venho percebendo é que a gente tem meio que algumas áreas que são, eu vou chamar de áreas coringas, que são áreas que já tiveram um grande volume de investimento, mas que a gente tem ainda um potencial de crescimento muito grande no Brasil. Então, acho que eu dou destaque para Fintech e EdTech, que são empresas na área de finanças e educação, que são empresas, que são áreas, né, na verdade, mais conhecidas e que estão, de certa forma, consolidadas do ponto de vista de público e de investimento nessas áreas, mas que, ao mesmo tempo, consegue ter uma previsão de futuro ainda bem atrativo do ponto de vista de investimento. Falando de outras áreas, eu acredito que transição energética e energia de forma geral é uma área que vai ter muito crescimento nos próximos anos. E por que isso? A gente percebe que a matriz energética ela vem se moldando ao longo do tempo, né? Então, isso está mudando realmente de uma forma muito rotineira e de uma forma muito rápida. Com essa mudança, a gente percebe que tem um crescimento de pessoas e de empreendedores que, obviamente, estudam também o mercado, veem como possibilidade de crescimento e de criação de empresas para disruptar esse mercado e fazer uma empresa que esteja transformando ali o país e transformando o setor. Então, possivelmente, vai ter uma quantidade de recurso direcionada para essa área também de uma forma muito positiva, e eu acho que isso tende a ser mundial, não é nem só para o mercado Latam, justamente por essa mudança na composição de matriz energética realmente que a gente vive ao longo dos últimos anos. Além disso, a gente viveu um boom muito grande agora, principalmente com o ChatGPT, de inteligência artificial. Eu acho que inteligência artificial não é nem mais o futuro, a gente percebeu que já é o presente, tem grandes empresas de tecnologia que estão investindo nisso, então é um setor que realmente a gente precisa ficar de olho, porque é um setor que, além de ter possibilidade de crescimento exponencial, ele pode mudar e moldar outros mercados, o que é muito interessante, porque a gente consegue investir numa empresa que vai ter um crescimento acelerado, que possivelmente pode retornar mais investimento frente ao que a gente coloca ali, e que isso vai trazer ali uma rentabilidade muito interessante para quem está investindo. Então, além de EdTech, Fintech, inteligência artificial e transição energética, a gente percebe que o setor da saúde também, Health Tech, é algo que o mercado olha com muito bons olhos, assim. Muito porque no Brasil a gente vive ainda uma série de mudanças, até mesmo cultural, com relação a esse tipo de serviço. Então, por exemplo, a telemedicina, que antes não era tão conhecida, hoje está se tornando muito mais comum no dia a dia. Antes, você possivelmente não ia conversar com a sua mãe ou com a sua avó e só falar: eu vou fazer uma consulta. Vai aonde? Eu vou no médico, vou dentro de um consultório realmente tradicional, vou num hospital para consultar. Essa percepção e essa cultura, ela tem mudado. Então, possivelmente, se você falar com ela hoje, pode ser que ela fale para você, né? Onde você vai fazer essa consulta, né? Eu vou consultar aqui mesmo, de casa. Eu ligo ali o computador ou a tela do celular, realmente, e consigo fazer essa consulta de uma forma muito rápida e eficiente, né? Então, é muito interessante. Então, essa mudança de cultura a nível Brasil, realmente, faz com que seja também um setor muito promissor para o mercado de Venture Capital e para o investimento. Então, eu acho que eu destaco essas principais áreas. Legal. Você falou justamente na pandemia, a gente teve muito isso de ter que fazer consultas online. Nossa, foi tão esquisito. Eu fui fazer minha consulta ali, a mulher, mas como é que você tá? Caramba, mas ela tem que me falar como é que eu tô, né? É esquisito. Mas queria também te perguntar, justamente como a gente vê que o Venture Capital ele não é só um investimento, como você já citou, ele também faz parte de um movimento social, querendo ou não, porque a gente está construindo empresas, falando de futuro, falando de como o Brasil pode se tornar ainda mais potência lá fora. Justamente quando você vai a Harvard, estuda o Venture Capital, como é que você acaba enxergando que o Venture Capital pode contribuir de outras maneiras, principalmente para o mercado financeiro? Legal. Eu tenho algumas opiniões assim com relação ao mercado como um todo. Eu acho que o mercado de Venture Capital ele realmente é muito crucial, igual você acabou de falar.
E por quê? Porque a gente está investindo dentro de um mercado ou de vários mercados que tem potencialidade de disruptar, mudar e transformar a vida das pessoas. Do ponto de vista de inovação, isso é muito legal, porque a gente consegue alocar recurso numa determinada área ou empresa que vai mudar o comportamento ou que pode ter a possibilidade de mudar o comportamento ao longo dos anos, né? À medida que essa empresa vai crescendo e se desenvolvendo. Então, olhando nessa perspectiva de inovação e investimento, a gente percebe que tende a aumentar a nível futuro a quantidade de investimento e a quantidade de startups. O que é muito positivo para um cenário como um todo, tanto nacional quanto internacional. Agora, quando a gente fala de investimento de impacto, eu acho que isso ainda está muito novo no Brasil e precisa desenvolver ainda muito. A gente, olhando o cenário internacional, a gente percebe que a gente precisa crescer de fato. Então, uma das discussões que a gente teve muito dentro da universidade era de como a gente poderia transformar a vida das pessoas. Mais do que alocar recurso numa empresa que vai mudar o mercado, como que a gente consegue transformar a vida de outras pessoas? E eu acho que a pergunta, ela está muito relacionada com o comportamento que você, como empreendedor, tem dentro desse fundo. Então, a pessoa que está criando o fundo, a pessoa que está ali gerenciando, né, o partner que está ali captando recurso no dia a dia, ele tem que ter uma cabeça muito aberta de entender que a gente precisa mudar a sociedade como um todo. Então, promover mais equidade racial, por exemplo, ter medidas para que a gente consiga investir mais em ter mulheres em posição de liderança e todos esses outros quesitos relacionados à diversidade precisa ser pensado de forma proativa. Não pode ficar simplesmente numa fala bonita de um fundo ou dentro de uma carta onde representa ali o posicionamento daquele fundo. Ele precisa ser realmente colocado ali no dia a dia. Então você, de forma proativa, tem que buscar ali quais são as empresas que estão sendo construídas e que dentro do time de founders eu tenho pessoas negras, eu tenho pessoas da comunidade LGBTQIA+, eu tenho mulheres que estão realmente ali no dia a dia e fazendo com que essas empresas se desenvolvam, porque quando a gente tem a representação dessas pessoas nas empresas e por consequência dentro dos fundos que estão investindo ali, né, a gente percebe que tem uma mudança no mercado propriamente dito. Então, do ponto de vista de impacto social, a gente só vai conseguir mudar quando a mudança de percepção de quem está tomando frente faça sentido e seja feito de forma proativa. Não é dinheiro por dinheiro. O intuito não deve ser esse. Se acontece dessa forma há muito tempo, acho que a gente vive hoje um quebra de paradigma, entendeu? Justamente para a gente conseguir perceber que é necessário investir em diversidade de forma geral. E é interessante porque quando você vai estudar isso a fundo, você percebe que quando você aumenta a diversidade dentro de uma empresa, se aumenta também o retorno sobre o investimento. Então as empresas elas acabam faturando mais, lucrando mais. Então é bom para todo mundo. Só que infelizmente a gente está andando a passos que eu considero curtos. Eu acho que a gente tem muito mais potencial de transformar de uma forma muito mais efetiva e mais grandiosa todo o setor pensando por esse lado. E como que você imagina isso? Como é que você até propõe essa mudança? Legal. Quando eu olho todos os setores, eu percebo que tem que ter uma busca de forma extremamente efetiva e proativa por parte de quem está buscando esses investimentos. Então, por exemplo, como fundo de investimento, como tese, eu colocaria que eu deveria ter ali uma quantidade X de empresas investidas que foram fundadas por essas pessoas que eu citei agora, né? Por esses grupos de pessoas que eu acabei de citar. Por quê? Porque se você ficar numa posição passiva, onde você vai apenas falar, eu invisto em diversidade, mas essas empresas precisam vir até mim, não necessariamente os empreendedores que estão ali no dia a dia, eles têm acesso a um network que seja realmente efetivo para poder conectar com os melhores fundos. Eles não necessariamente conectam com os empreendedores no dia a dia para fazer essas conexões valerem a pena e conseguir alavancar os seus investimentos, conseguir bons investimentos. Então tudo isso tem que ser feito de forma proativa por quem está buscando mudar esse mercado. Uma coisa muito importante da gente entender é que a mudança, ela ocorre sim na base, mas para ela ocorrer na base, a gente tem que ter pessoas que estão no topo, em cadeia gerencial, com a mentalidade de que elas querem e precisam mudar. Então é muito sobre como eu, que estou ali numa posição de privilégio,
consigo fazer isso de forma muito mais efetiva. Eu tenho que ter o interesse em buscar, eu tenho que ter o interesse de captar essas empresas e de investir nessas empresas. Então, acho que passa muito por essa mudança de perspectiva realmente de quem está coordenando ali esses fundos. E para quem está na ponta, até que você citou, de quem é a startup que está buscando, que não tem acesso a esse networking, qual que é a dica que você dá para essas pessoas? Como é que elas podem tentar chegar, por mais que às vezes o movimento tenha que ser contrário, mas se ele não acontece, se a oportunidade surgir, como é que elas devem agir, como é que elas devem ir atrás? Legal. Eu sou um defensor ferrenho assim, da educação. Eu acho que a educação é uma forma como a gente consegue mudar muita coisa e eu acho que não está muito longe disso também. Eu acho que você está envolvido em comunidades voltadas à educação, se capacitando de forma contínua para você mostrar para o mercado que está tendo um crescimento do ponto de vista acadêmico e profissional, por consequência, é muito importante. Então, acho que o primeiro passo é você procurar dentro da sua área de desenvolvimento, a pessoa como empreendedora mesmo, né? Se capacitar de forma contínua para que ela consiga desenvolver aquela empresa. O segundo ponto talvez seja se conectar dentro de eventos. Então a gente tem uma série de grandes eventos a nível nacional e até internacional, né? Obviamente cada um vai ter que respeitar a sua particularidade com relação à disposição de dinheiro para poder acessar esses ambientes, o que é um ponto também para se verificar. Mas de forma geral, procurar se conectar com o mercado, com o ecossistema de startups, falar mais com outros empreendedores. O empreendedor ele tem que ter muito em mente que ele precisa ser um bom vendedor também. Então ele tem que conversar muito bem, conseguir dialogar com outras áreas, com outros empreendedores, porque isso acaba sendo um efeito cascata. Então vai gerando uma transformação onde a pessoa que está ali empreendendo começa a conversar com outra e às vezes ela não é um investidor, mas ela é um possível consumidor. E aí às vezes ela conhece o investidor, então ela vai e apresenta a sua solução. Então se conectar com esse meio é muito importante e é muito desse diálogo mesmo do dia a dia, de conversar e mostrar que você está realmente interessado e imerso dentro do ecossistema. Para a gente caminhar para o final, então, eu gostaria que você desse um significado, como que você, Pedro, diria que é o Venture Capital? O que é o Venture Capital para você? Legal. O Venture Capital é o capital de risco que está buscando empresas e tecnologias que têm a capacidade de disruptar o mercado. Acho que essa é a melhor definição. Então a gente está muito interessado em estudar o mercado de forma geral, mas mais do que isso, entender como essas empresas estão transformando os seus setores e que no futuro tenha um potencial de retorno que seja atrativo ali para quem está colocando o dinheiro na empresa e no empreendedor, né? Mais do que na empresa, na pessoa que está desenvolvendo aquela solução. Para a gente então fechar, qual o recado que você queria dar para quem está nos assistindo? Eu acredito que, mais do que dinheiro, a gente tem que preocupar com o impacto social. Então, talvez eu focaria nisso. Como a gente pode mudar a sociedade do ponto de vista de investimento? O que eu, numa posição de privilégio, posso fazer para mudar realmente a realidade de outras pessoas no Brasil mesmo? Pedro, eu queria muito te agradecer pela sua presença, pela sua participação. E queria deixar para vocês também, para quem assistiu até aqui, se inscreva no nosso canal para não perder nenhum episódio desse quadro. Nós estaremos aqui toda semana com um convidado diferente falando sobre câmbio. Deixe nos comentários também qual mercado você gostaria de ver por aqui. E eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Câmbio desligo.